Vamos começar. Olá! Tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje vai ser mais uma resenha. Porque eu gosto, tá, gente? Eu gosto de fazer resenha, eu gosto de fazer resenha, eu gosto de falar dos livros, eu gosto de explicar o que eu achei, o que eu não achei, essas coisas. Felizmente, dessa vez a gente tem um livro físico, então eu tenho como mostrar as coisas da edição que eu gostei e fazer essa parte que eu gosto muito de mostrar o livro mesmo. E que pelo que ainda não dá pra fazer. Mas antes de começar a resenha do livro, eu quero convidar vocês a me seguirem nas redes sociais, estão aparecendo aqui. Também tem algumas delas linkadas na descrição do vídeo. Eu sempre tô postando coisa lá quando sai vídeo, eu tô atualizando. Quando eu chego na metade de um livro, né, uns 50%, eu atualizo lá o que eu achei, o que eu tô achando até agora, essas primeiras impressões, enfim. Então, nossa, hoje tá complicado. Tá difícil, né? Você vai me deixar? Você vai deixar eu gravar? Bate no tripé. Isso ajudou muito hoje. Tá tudo ali embaixo. Eu tenho postado informações sobre os livros, né? Não só quando eu termino, mas o que eu tenho achado deles até o momento em que eu li. E também tenho postado algumas coisas sobre escrita lá, então se você quiser acompanhar, é só seguir ali embaixo. E é isso. Vamos para a resenha. Tcharam! A gente vai falar sobre Vingança hoje, o livro da V.A. Schwab. Eu espero que seja assim. Trazido pela Galera Record aqui pro Brasil. Esse livro, gente, eu gostei tanto dele. Esse aqui é o segundo, tá? O primeiro livro é O Vilão. Eu vou colocar a capa dele aqui. O primeiro livro da série é O Vilão. Acho que é só uma duologia, não vai ter um terceiro livro. Pelo menos eu acredito que não. Eu acho que o final desse aqui não deu a entender que teria uma continuação para a história. Mas se tiver, vai ser bom revisitar os personagens, porque eu gosto muito dos personagens que ela criou e colocou nessa história, principalmente nessa aqui, eu gostei muito deles. Então eu espero vê-los em outros livros, mas caso não tenha, tudo bem também. Não é como aqueles livros que o pessoal acaba escrevendo um monte só pra continuar contando história sem necessidade, né? Então eu gostei muito desse aqui. A edição dele, o que eu gosto desse livro é que ele tem essas coisinhas, ele tem essas coisinhas, assim, de enfeite no livro. Ele tem as divisórias, é tipo uma máscara de herói. As divisórias deles, ó, tipo a divisória de acontecimento, é tipo uma máscarazinha de herói. E no final do livro, a gente tem, que antes tinha muito no outro livro, no primeiro livro a gente tinha muito disso aqui, ó, durante a leitura. Mas esse aqui ela colocou só no final. Então é uma coisa interessante que eu não vou contar o que é, porque senão conta spoiler, mas é muito interessante ver essas informações extras que tem do livro e enfim. Então é muito bom, eu gosto muito dessa edição, a página é boa, a letra é boa de ler e a autora ela é maravilhosa. Escreve maravilhosamente bem, eu gostei muito dela. O primeiro livro dela que eu li foi O Vilão, né, que foi o antecedente a esse aqui. E eu me apaixonei pela escrita dela. Não mudou nada nesse aqui, ela escreve muito bem. E eu gostei de poder encontrar de novo os personagens. Então, o que eu tenho a dizer sobre esse livro aqui? Eu dei 5 estrelas pra ele. Porque, entendeu? Eu gostei muito da história. Tiveram, claro, algumas coisas que me incomodaram muito e que eu achei um pouco confuso no andamento da história. Eu achei que faltou uma explicação maior para alguns comportamentos dos personagens e tal. Mas foi mais por mim mesmo, de querer entender o que estava se passando e não ter essa explicação aqui. Talvez algumas das pessoas que leram ou que entenderam puderam me explicar. Vou botar na descrição, tá? Nos comentários. Ajuda aí. Mas a gente encontra... A história desse livro é a seguinte, em Vilão a gente conhece 2 personagens que eles acabam estudando eventos que criam pessoas que são chamadas de extraordinárias. Essas pessoas elas acabam ganhando habilidades, poderes, quando elas estão perto de morrer. E esses poderes sempre têm a ver com a última coisa que elas pensaram antes de passar por essa experiência de quase morte que eles falam. Então, por exemplo, o Vitor, né, um dos personagens principais dessa história,
antes de morrer ele teve uma experiência com dor, ele só conseguia pensar em dor, então a habilidade dele é essa. Ele consegue tirar e dar dor para as pessoas só de olhar para ela. Então assim, tem vários poderes que surgem a partir disso. No primeiro livro a gente acompanha o Vitor e um amigo dele, o Eli. No Vilão acontece algumas coisas que o Eli começa a fazer umas coisas e eu tô tentando explicar sem contar muito da história. Mas o Vitor acaba indo atrás desse amigo dele, eles têm um confronto e etc. Nesse segundo livro a gente encontra o Vitor, o Eli e alguns outros personagens que foram apresentados no primeiro livro. Mas aqui a gente conhece outros personagens, outros extraordinários, com poderes muito legais inclusive. E eu achei essa adição pra história bem interessante, porque eu imaginei que, poxa, vai ser de novo a mesma coisa, o Eli e o Vitor se enfrentando e se alfinetando o tempo todo, mas não foi. A autora colocou uma personagem diferente na história que começou a mover o universo de uma forma tão catastrófica, que ela gerou um caos tão generalizado que a história mudou totalmente o rumo. O Vitor, ele tá atrás, ele tem um objetivo dele na história que não tem nada a ver com essa personagem nova, tá? Não tem nada a ver. Ela tá vivendo a vida dela, ele tá vivendo a vida dele, o Eli tá cada um no seu canto. Mas lógico, de uma forma a história dos três se conecta e vira um caos, porque os três são personagens que eles têm coisa errada aqui em cima, sabe? Eles têm uns probleminha. É mais que a forma de pensar, é a forma de querer agir, a forma de enxergar o universo que não é o convencional, sabe? Não é que eles têm problema de pensar, mas não é o convencional e assustam as pessoas em volta, principalmente as pessoas que não são extraordinárias. Porque quando você tem um poder, você acaba sendo indestrutível, você tem uma habilidade que te torna superior às outras pessoas, né? Por exemplo, o Eli, ele consegue se regenerar. Ele não morre, ele simplesmente não morre. Você pode cravar a faca no bicho, você pode cortar ele todo. Ele regenera, sabe? Então, assim, imagina uma pessoa dessa você enfrentar, você não consegue achar uma forma de matar. Então, os personagens eles são muito fortes, sabe? Eles são muito fortes em termos de poder mesmo. Mas existem sim as fraquezas deles e as fraquezas. E as fraquezas que a autora colocou pra eles são coisas humanas. É o que eu acho genial nessa história, sabe? O Eli, ele pode se regenerar, ele pode ser super poderoso, porque se você não tem como matar alguém, essa pessoa vai continuar causando caos para sempre. Porque ela não morre, ela não envelhece, ele não envelhece. Então ele vai continuar ali fazendo aquelas coisas. Mas a fraqueza dele é uma coisa humana, de um sentimento, de um medo que, comparado ao poder dele, é super simples. E é isso que eu gosto nessa história. Todas as fraquezas dos personagens são coisas muito humanas, assim, da humanidade, de sentir medo, de sentir ansiedade, de ter problemas mentais, de ter situações em que ela teve medo e isso viraram fraquezas para elas. Isso é que eu gosto muito nesse livro. Então, nesse aqui a gente encontra Marcela, que é uma personagem que eu falei que chega e que muda tudo no universo. Ela gera um caos gigantesco pra Merit, que é onde se passa a história. Mostra um pouco mais, lógico, dos personagens que a gente conheceu no primeiro livro, né, em Vilão. Como eles estão, o que aconteceu, como é que estão os poderes deles, como é que ficaram as pessoas depois da primeira confusão que foi causada. E aqui a gente conhece mais personagens que causam mais confusões e a história ela tem um andamento tão gostoso. E outra coisa que eu gosto nesse livro, que eu me apaixonei na primeira vez que eu li o Vilão e que ela continuou fazendo isso aqui, é que ela conta a história através de flashbacks. Então os capítulos é tipo 5 anos atrás, e aí você lê o que aconteceu 5 anos atrás. E aí a história do próximo capítulo é 2 dias antes, ou 2 dias depois, ou 1 semana antes, ou naquela tarde. Então a história você vai progredindo do passado até chegar no presente, né? Ela vai fazendo essa mesclagem de histórias e você começa a entender melhor os personagens vendo o passado deles. Você consegue entender por que no capítulo tal, que é o que está acontecendo no presente, ele está agindo daquela forma, porque no capítulo anterior você leu sobre o passado dele. Então eu gosto muito disso nessa história, porque você não sente essa diferença e fica muito gostoso de ler quando você vai seguindo essa linha de acontecimentos. Eu gosto muito dessa história por isso,
o formato que ela colocou pra contar tudo e chegar no final e fazer o link, deixar tudo conectado, é genial. E eu acredito que seja uma forma de escrita muito complicada de se fazer. É uma coisa que precisa mais do que nunca de um planejamento bem feito, de uma conclusão, assim, de você ter o outline todo direitinho para não deixar passar nada, de todas as informações que você quer colocar. Porque se você se perde, a informação fica perdida e às vezes você pode colocar coisa que não faz sentido, ou então esquecer de colocar alguma coisa que mais pra frente você quer comentar e não colocou. Então acho que a escrita do livro desse formato é a mais complicada que tem, por esses motivos, sabe? Então se não souber fazer, a história ela não anda, ela não vai pra frente, não fica interessante de ler. O que não acontece nesse livro, porque a Victoria, a V.A. Schwab, né, a Victoria, ela escreve bem demais e ela arrasa fazendo isso. Então eu gostei bastante desses detalhes do livro. O que eu... esse eu acho que ele é grandinho, ele é maior do que o primeiro, tá? Ele é um pouquinho maior do que o primeiro. Porque tem mais coisa acontecendo, tem mais personagens pra apresentar, mais poderes pra mostrar e é interessante acompanhar tudo isso. Mas uma coisa que eu não gostei nesse livro é que alguns motivos dos personagens não ficaram claros, como eu comentei no começo do vídeo. Eu não entendi muito bem. Tem uma personagem chamada Jun que eu não entendi a fixação dela por uma das outras personagens que aparece no livro. Ela conheceu essa garota, né, que é amiga do Victor, e de repente ela quer muito proteger essa garotinha. E eu não entendi, assim, nenhuma motivação pra isso acontecer, sabe? Não é como se ela tivesse visto, pelo menos não mostrou, ou eu não peguei. Pode ter sido isso também. Mas eu não entendi a motivação dela pra de repente ficar super preocupada com a garota, sabe? Pra de repente ficar, eu tenho que te proteger a todas as custas, eu tenho que fazer tudo isso pra deixar você longe dessa pessoa. Mas não mostra em momento nenhum ela vendo as coisas ruins que essa garota tá passando. Até porque a vida dela, tipo assim, é só ruim porque eles não param em um lugar. Eles estão sempre se mudando, eles estão sempre em movimento. Mas não é como se as pessoas que ela tá a maltratassem ou fizessem coisas ruins com ela, entendeu? Ela tem uma vida boa, não passa fome nem nada, tem onde dormir, mas eu só não entendi isso, sabe? Contou pouco da história dessa personagem, da Jun, e deixou muito confuso essa fixação dela por querer proteger a garota, sabe? Eu achei esquisito. Tipo assim, eu gosto da personagem, a Jun é uma personagem que acrescentou muito na história, que ela mudou o rumo de muitas coisas, eu achei super legal de ler. Mas a única coisa que me incomodou foi isso nela, sabe? Essa fixação repentina que ela teve pela garota. Porque não conta nada sobre o passado dela. Fala que, tipo assim, você entende que ela sofreu alguma coisa muito ruim. Ela conta que aconteceu alguma coisa muito ruim com ela, que ela não gosta de lembrar, que ela não gosta de ver a personalidade dela, porque ela tem o poder de metamorfose, ela consegue mudar o corpo dela pra quem ela quiser. Ela precisa tocar na pessoa, enfim. Mas mostra pouco do passado dela e de quem ela realmente é, sabe? Então não tem como você entender o motivo, tipo, essa motivação dela de simplesmente querer proteger a garota. Eu achei esquisito e não acrescentou muito pra mim, sabe? Mas eu acho que se for ter um terceiro livro, provavelmente a autora vai explicar mais essa questão, ela vai tratar melhor disso, creio eu. Porque ela explicou algumas coisas sobre o Eli que ela não explicou no primeiro livro e ela colocou nesse. Então eu achei muito interessante isso, essa versão aqui. E só isso que me incomodou, de resto, toda a história ela é muito gostosa de ler. Eu li bem rápido, vamos dizer assim. Eu passei um bom tempo, eu demorei um pouquinho, às vezes ficava com preguiça, mas na hora que eu pegava pra ler as páginas eu ia passando e quase não sentia que tava lendo. Porque a história é muito envolvente, né? Os personagens, eles são envolventes, a história que você tá acompanhando, você quer saber o que vai acontecer, você quer entender aqueles personagens, você quer se conectar de alguma forma, então você acaba lendo muito rápido, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Então, esse livro aqui é muito bom. Entrou pra minha lista de favoritos. Esse e Vilão, acho que são os dois dela que eu gosto muito. Tem os próximos que eu já quero ler dela também. Então, espero que a escrita mantenha e que seja boa também pra acompanhar como foi com esse aqui. Certo? Então é isso, a edição eu já mostrei. Não tem muita coisa diferente. Eu não quero contar spoilers sobre muita coisa, então eu vou ficar quieta por aqui.
Mas quem quiser ler esse livro, ele é de ficção científica, ele tem embasamento científico em algumas coisas, ela utiliza assim da ciência para explicar alguns acontecimentos do livro e acho que aproxima também bastante da questão de, não, como é fantasia, as pessoas simplesmente são assim. Nesse aqui tem uma explicação do porquê que as pessoas têm os poderes e porquê que elas são extraordinárias. Então, é um livro muito bom de ler, eu gostei. Os personagens, eles são muito complexos e independentes, vamos dizer assim. Então, acaba que a história fica muito interessante de você procurar saber o que vai acontecer. E é isso. A história é essa. Eu espero que quem quiser perguntar alguma coisa, quem já leu esse livro, inclusive, e quiser comentar, deixa nos comentários, quiser acrescentar alguma coisa que eu falei, ou se achou alguma coisa, ou se não concorda com alguma coisa que eu disse, porque, lógico, é a minha opinião, a experiência de leitura de cada um. Então, eu gostei muito da história, tem muita coisa que acrescenta bastante pra mim aqui. Então, eu gostei bastante do livro. Espero que, se alguém decidir ler por recomendação minha, eu espero que goste também do livro. Ele é meu novo amorzinho, né, vingança. E é isso, eu vou ficar por aqui. Quem quiser comprar o livro, né, quem tiver vontade de ler, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Se você tiver interesse, por favor, use esse link para comprar, porque ajuda o canal a crescer. Eu também tenho um conto publicado na Amazon, se você quiser comprar e ler. Ele também está disponível no Kindle Unlimited, se você pagar, né, a versão do Kindle para receber as leituras. É só pesquisar lá, Post-it pra você, que é o segundo resultado que aparece, se não me engano. Então ele também tá lá. É curtinho, você lê em menos de 30 minutos, é bem simples, mas tá aqui pra quem tiver interesse. Vejo vocês nos próximos vídeos.